do que o princípio delas, do que o começo, né? Então, feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos a Ti mais uma vez. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Tua palavra diz que Teu é o querer, como também o efetuar. Colocaste em nós o desejo de estarmos aqui. E agora, Senhor, também trouxeste, Senhor, em forma de ação, Pai, as nossas vidas nesse lugar. Fala conosco, Espírito Santo, e nos torna uma fonte transbordante, como já ouvimos nessa noite, a fim, Deus, de abençoarmos outras pessoas também que tiverem contato conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E não só aqueles que tiverem contato conosco, porque você vai ver que a arma espiritual dessa noite, ela transcende. Amém? Desde quarta-feira, eu falei que eu tinha 2 armas espirituais para causas impossíveis, não é? E quarta-feira passada, desde quarta-feira passada, nós estamos falando sobre isso, e nós temos entendido, com base em 2 Coríntios, capítulo 10, os versículos 4 e 5, que as nossas armas, elas não são humanas. Ou seja, queridos, os nossos métodos para vencer as batalhas, para vencer as guerras que se levantam, não são métodos humanos. São métodos de verdade, são métodos espirituais. Amém? Ou seja, vêm dos céus para as nossas vidas, né? E nós estamos falando de um profeta de Deus que, ao enfrentar situações aparentemente impossíveis, ele fez uso dessas armas. Ele fez uso dessas ferramentas, não é? Quarta-feira passada nós falamos sobre uma delas, que foi... Quem lembra? Vamos ver quem estava aqui quarta. Qual foi a arma espiritual que a gente falou quarta-feira? Louvor e adoração, isso mesmo. A gente viu que o louvor e adoração é uma arma de guerra, não é? Então, é onde realmente a gente luta as guerras através, não é com armas naturais, não. É através do louvor, da adoração. A gente viu que o louvor e a adoração, ele realmente quebra muralhas, né? Derruba fortalezas, né? Olha quantas coisas acontecem. E hoje nós vamos falar dessa segunda e não menos importante, não é porque ela está em segundo plano, não, tá? É só a questão de sequência mesmo. Ela está no mesmo nível do louvor e adoração, quiçá até mais, digamos assim, tá? Alguém já suspeita? A oração. Isso mesmo, a oração. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. E antes de ler os versículos de 2 Reis, eu quero que você saiba que todas as vezes que você utiliza uma arma espiritual, você está tendo conexão com os céus. Olha que coisa extraordinária. É como se realmente os 2 planos, né, aqui o plano terrestre, né, e o plano celeste estivessem interligados. Você está no mesmo momento na terra e nos céus. Olha que coisa extraordinária. Então lembra disso, toda arma espiritual é uma conexão com os céus. Amém? Declare comigo para você, diga assim, toda arma espiritual é uma conexão com os céus. Isso. Ou seja, você sai do raso e passa para o profundo. Então, quando você louva, você está saindo do raso e está indo para o profundo. Tem gente que mergulha mesmo, né? No oceano da graça. Quando você ora, você sai do raso. O que é sair do raso, gente? É sair do comum, é sair do natural. Por exemplo, quando você ora, você sai do natural. Qual é o comum das pessoas hoje em dia? Raramente, queridos, infelizmente, mas raramente você encontra uma pessoa que não reclame nos dias de hoje. Eu acho que se a gente fizesse um desafio, né? Veja se você consegue passar um dia sem ouvir alguém reclamando ou sem reclamar. É difícil, mas não é impossível. Amém? Não é impossível. Olha só. Então, pedi para que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, tá? Eu falava quarta-feira
que se um profeta de Deus, né, um homem que escutava Deus face a face, ele precisou fazer uso de uma arma espiritual, por que nós não? Né? Então, essas armas, elas são para nós também. E você vai ver que no Novo Testamento, essa arma que eu vou falar agora, né, que é a oração, ela ocupa todos os espaços. Tá? 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15, diz assim: quando o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, pela manhã, viu que estavam cercados pelas tropas, carros e cavalos. Olha só. O discípulo de Eliseu, né, se eu não me engano era Geazi, o discípulo de Eliseu, imagina aí, você acorda, você está com aquela expectativa, né, aí hoje o dia vai ser lindo, que você tem que começar assim, tá? Ai, o dia vai ser lindo, vai ser maravilhoso, os pássaros vêm, contemplam o que você está declarando, né, eles cantam ao seu redor, e você, né, prepara aquele café maravilhoso, aquela coisa linda. Isso era o que poderia ter acontecido aqui, mas quando Geazi acorda, ele se depara com essa situação. Olha só, ele viu tropas, carros e cavalos. Gente, eu gosto da Bíblia porque ela é muito detalhada, né? Olha só, não era só, imagina aí, exércitos. E eram exércitos com carros, com cavalos, olha só, carros da época, né, claro. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Ele se desesperou. Até porque só era ele e Eliseu. Olha só, diga aí, você numa situação como essa, né? Ele disse, ai meu Senhor, e agora? O que a gente faz? Exclamou o servo de Eliseu. Exclamou o servo a Eliseu. Eliseu se posiciona. Olha, um homem de Deus, ele se posiciona. Uma pessoa, eu não vou nem falar assim um homem de Deus, eu digo uma pessoa que confia em Deus, porque todo mundo é Deus, né? Então, uma pessoa que confia no Senhor, olha só, ele se posiciona. Eliseu disse, não tenha medo. Ele já começou logo assim, né? Não tenha medo. Por quê? Porque o medo paralisa, gente. Isso é um fato. O medo, ele surgiu para paralisar as pessoas. Ele faz com que você não saia do lugar, né? Então, você já perdeu porque você não conseguiu se posicionar. Então, ele já diz logo, não tenha medo. E diversas vezes na palavra do Senhor, pode perceber, que quando pessoas estão em situações ou clamam a Deus, a primeira direção que o Senhor vem para elas é, não tenha medo. Amém? Disse Eliseu, aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles. Até aqui era a fala de Eliseu. Olha só, isso foi o que Eliseu disse a Geazi. Mas não foi só isso que aconteceu aqui. Eliseu não para na fala, porque ele sabe que a fala não seria suficiente, porque era o que Eliseu falava e o que aquele jovem estava vendo. Minha gente, se você está numa situação semelhante a essa, adianta alguém dizer alguma coisa para você? É o que você está vendo e acabou, né? Mas olha qual foi a atitude de Eliseu. Então, versículo 17, Eliseu orou. Eliseu utilizou a arma espiritual que está disponível para todos nós e que para onde a gente for, a gente leva ela. Olha que coisa extraordinária. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas a oração, ela vai com você. Você pode fazer uso dela. Não tem como você dizer assim, eita, Senhor, hoje não dá. Hoje não dá. Dá sim. Você tem acesso sim. Eliseu orou, olha só. Ó Senhor, abra os olhos do meu ajudante, para que ele veja. Ele não já está vendo o natural? Agora ele vai ver outra coisa. E Deus abriu os olhos do jovem. E ele viu. O jovem viu, minha gente. Olha só. E ele viu as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Minha gente, olha que coisa extraordinária. Mas, diante de tudo isso aqui, eu queria que a gente observasse alguns pontos, para que a gente pudesse fazer uso da oração também. Porque, às vezes, gente, a oração, ela se tornou algo até uma coisa tão comum que não é nem mais utilizada. Misericórdia. Esses dias eu vi uma postagem que eu achei muito interessante, que dizia assim, não deixe
que o seu orar se torne raro. Não permita que o seu orar se torne raro. Porque o raro é o contrário de orar. Só é você inverter as letrinhas. Você que está anotando aí, coloca aí, orar. Aí se você for ao contrário, vai vir raro, né? Então não deixe que o seu orar se torne algo raro. Ou seja, que você ora uma vez na vida, quando está literalmente uma causa impossível, né? Apesar de que quando tiver, faça uso dela, viu? Que é importante. Mas os pontos que eu quero que a gente olhe é o seguinte. Primeiro, o jovem Geazi, quando ele acordou, ele viu, gente. Não foi uma miragem, não. Eles estavam cercados pelo exército inimigo. Eram tropas de carros, cavaleiros, cavalos, tudo contra eles. Então a gente tem aqui uma realidade. Preste bem atenção. A gente tem aqui uma realidade. Mas o interessante foi a fala de Eliseu. Primeira fala. É o primeiro ponto nessa noite. Olha só. O interessante foi a fala de Eliseu. Eliseu disse: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles. Aí eu acho que nessa hora, Geazi olhou assim. Aí fez: sim, os que estão conosco aonde? Né? Porque Eliseu disse: aqueles que estão conosco são muito mais fortes do que eles. A fala de Eliseu foi essa. Mas a realidade que Geazi estava vendo era outra, né? Só que o interessante aqui é que Eliseu não negou. Ele não negou a realidade. Ele não disse para Geazi: Geazi, isso é coisa da sua cabeça. Você está vendo coisa. Ele não negou, ele não fingiu que o jovem não estava vendo. Ele apenas, olha o que foi que ele fez. Ele mesmo, certo, reconheceu quem era maior do que aquela realidade. Olha que coisa extraordinária, gente, isso para nós. Não é para você negar o que você está vivendo. Não é para você negar o problema, não. Não é para você negar, fingir, fazer de conta que você não está passando por uma situação difícil, né? Ah, não, não tem nada, não. Não. Você pode ver, você está vendo na realidade. Se você está passando um problema financeiro, se você está passando um problema familiar, se você está passando um problema de enfermidade. Eliseu não desmentiu o que Geazi estava vendo. Mas Eliseu trouxe algo maior. E é isso que eu quero que a gente traga para nós através desse exemplo aqui. Nós não estamos aqui para negar realidades, mas nós estamos aqui para declarar quem é maior do que elas. Quem é maior do que o que você está vivendo. Eliseu já conseguia ver isso. Era por isso que ele era o profeta e não Geazi. O profeta era Eliseu, porque Eliseu já via. Eliseu já enxergava o sobrenatural. Eliseu já vivia em conexão com os céus. Quem estava vendo sol natural era Geazi. Por isso que Geazi era Geazi. Porque ele continuava vendo sol natural. Mas interessante é que a posição de Eliseu não foi: menino, deixa de coisa, vá para dentro. Não é isso que você está vendo, não. Eliseu disse: mas os que estão conosco, ele não negou que tinha gente lá fora e que tinha um exército inimigo. Mas ele disse: os que estão conosco são maiores dos que estão lá fora. E aí a gente vai para a palavra de Deus. Aquele que é conosco, aquele que está dentro de nós, é muito maior do que aquilo ou aquele que se levanta contra nós. Essa é a certeza que nós temos. Essa é a certeza que o Senhor nos dá. Que quem é por nós é muito maior do que quem é contra nós. Amém? Que essa seja a sua visão espiritual nessa noite. E aí o segundo ponto, que é esse: não negar a realidade, mas declarar quem é maior do que ela, foi Eliseu ter orado. Eliseu orou. Eliseu utilizou essa arma espiritual. Para quê? Eliseu orou, não foi por ele. Interessante, gente. Eliseu poderia ter orado e ter dito: Senhor, livra-nos agora, Pai. Faz alguma coisa, Pai, né? Nesse exato momento. Mas primeiro, olha só. Primeiro porque Eliseu não estava sozinho, né? E deixa eu te dizer uma coisa. Quem está com você, que não é por você, é contra você. Quem está perto de você
e não ajunta com você, mesmo que esteja parado, está afastando de você. Está tirando de você. Olha como isso é forte. Eliseu, uma coisa era Eliseu sozinho ali. Era ele Deus, amém, ok. Mas ali ele estava com quem? Com Geazi. Você já viu que quando... Você já viu aquele exemplo de quando uma pessoa se afoga e outra vai tentar salvar? E a pessoa que vai tentar salvar, logicamente, sabe nadar, né, gente? Senão ela não ia lá tentar, né? Só se fosse um desespero muito grande e fosse uma pessoa realmente muito querida e você vai lá, pronto, já era, né? Mas tudo bem. Tudo bem não. Mas imagina aí, quando é uma pessoa que está na necessidade, né? Lá, se afogando, e uma pessoa que sabe muito nadar. Mas por mais que ela saiba nadar, se a outra, tem um jeito lá que acontece, que se ela não tiver o cuidado exatamente, mesmo ela sabendo nadar, vai as duas juntas. Já viram casos assim ou não? De pessoas que sabiam nadar, que foram salvar a outra e acabou as duas indo junto, né? Porque você não está sozinho, você está em equipe. E quando você está em equipe, se um não está com o mesmo pensamento que você, os dois não caminham juntos. Vai um para um lado e um para o outro. E o que foi que Eliseu quis aqui? Eliseu orou para convencer Geazi. Eliseu orou para conseguir convencer alguém. Olha que coisa forte. Então, o segundo ponto que é importante para a gente nessa noite é que quando você não consegue convencer alguém, ore para quem convence o homem. Ore para quem pode convencer todas as coisas. Porque a palavra do Senhor, ela diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do juízo e do pecado. Então, quando eu não consigo convencer alguém, eu preciso fazer o quê? Eu preciso orar para quem sabe, né? Eliseu sabia que se ele estivesse falando ali para Geazi, não adiantava. Porque, como eu disse, gente, uma coisa era o que Geazi estava vendo. E outra coisa era o que Geazi estava escutando. Vamos ser bem realistas na história. Tá só você e outra pessoa. Um exército lá, né? Contra vocês. Adiantava o outro chegar para você e dizer assim, não, quem está com a gente é muito maior. Quem está com a gente, quem, criatura? Quem? Se só tem eu e você aqui. Era mais ou menos, era isso que Geazi estava dizendo. Só tem eu e você aqui. Mas aí quando Eliseu orou, olha o que foi que aconteceu. Quando Eliseu orou, ele orou pedindo específico o quê? Para que Deus abrisse os olhos espirituais do seu discípulo. E foi isso que aconteceu. Então, meus amados, a gente entende nessa noite que o quê? Quando a gente não consegue convencer alguém, a gente ora a quem consegue convencer. Amém? Quantas vezes você já tentou mudar a opinião de uma pessoa que estava destruindo a própria vida dela e a sua também, né? Ou você quis convencer alguém para que ela mudasse de opinião, porque você já tinha vivido uma experiência semelhante àquela e você sabia que aquela pessoa, se ela continuasse, ela não ia acabar bem. Mas a palavra do Senhor nos direciona aqui nessa noite. Se você não consegue convencer, ore para quem convence. Fale com aquele que convence todas as pessoas, de fato. Fale com aquele que convenceu você, que dobrou seu coração um dia. Será que aquele que conseguiu alcançar você não vai conseguir alcançar outra pessoa? E aí, gente, a gente vê o poder, de fato, que é a oração. Você já pensou? Será que Maria, voltando à palavra de domingo, né? Será que Maria teria conseguido convencer José? Por mais que ela tivesse dito, olha, José, o Espírito Santo veio, falou comigo, estou grávida, vou me casar com você, mas estou grávida. Não tive nada com você, mas estou grávida, né? Será que Maria teria conseguido? Mas a palavra do Senhor diz, olha só, queridos, coisa extraordinária. Mas a palavra do Senhor diz que um anjo visitou José em sonhos, né? Visitou José em sonhos e esse foi convencido
volto a dizer, porque quando a gente não consegue, o homem possa ser que não consiga convencer outro homem, mas Deus é aquele que convence a todos. Amém? Deus, de fato, é aquele que convence a todos. Outro exemplo que a gente tem de oração também, né, amados? Foi Jó, melhor dizendo, né? O livro de Jó, quando a palavra do Senhor diz que enquanto Jó orava por seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Olha que coisa extraordinária. A palavra do Senhor diz que enquanto os amigos diziam, olha, você é a vítima. Engraçado, tem gente na face da terra que ela é a vítima mesmo. Ela se coloca naquele lugar e por mais que você fale para ela, não, mulher, isso vai passar. Mulher, olha, vê o lado positivo da vida. Ela não, ela vai continuar sendo a vítima, né? Nesse caso aqui, Jó, com todos os motivos para ser a vítima e a próxima vítima, Jó não, a Bíblia diz que Jó permaneceu, né? Jó sustentou. Jó disse, não saí do ventre da minha mãe, vou voltar para ela. A mulher falou, como é que você fala desse jeito? Claro que não, Deus é aquele que está nos sustentando ainda. Deus é aquele que está nos sustentando. Aí vem os amigos de Jó e diz, olha, tá vendo, você está assim e é por conta de Deus e por causa disso. E você, como é que você, olha a forma como você está. E a Bíblia diz que Jó, lá no capítulo 42, Jó ora em favor dos seus amigos, para que Deus não levasse em consideração o que os amigos estavam dizendo. Uma arma poderosa, chamada oração. Amado, certa vez eu li um livro de Rick Warren que dizia o seguinte: as pessoas, elas podem recusar o nosso amor. Você pode querer amar alguém e essa pessoa não querer conversa com você. Ela pode, certo? Elas podem rejeitar nossas palavras. Elas podem dizer assim, não quero ouvir não. Pode até sair correndo de você. Se você quer aconselhar, você quer direcionar, né? As pessoas elas podem rejeitar o nosso amor. As pessoas elas podem rejeitar nossas palavras. Mas elas não têm defesa contra as nossas orações. Sabe por que elas não têm defesa contra as nossas orações? Porque a oração é nível celestial. É quando você se conecta com os céus. É quando você traz os céus para a terra. Olha que coisa. Então, amados, diante de uma situação a qual você considera impossível, uma das armas às quais nós podemos fazer uso é, de fato, a oração. Lembre-se, você não muda ninguém. Nós não temos nem esse poder, nós não temos o poder de convencer ninguém. Mas nós podemos orar, nós podemos interceder aquele que convence o homem do juízo e do pecado. Amém? Então, que fique nessa noite duas coisas para nós, de principais dessa palavra. Primeiro, não negue a realidade. É aquilo ali que está acontecendo? Mas você conhece, você é conhecedor, e você sabe que existe alguém que é maior do que aquela realidade que você está vivendo. Eliseu não negou o que o discípulo estava dizendo, mas ele disse, aqueles que estão conosco são maiores do que os que se levantam contra nós. E segundo, entre em conexão com aquele que pode todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Gente, é para tudo. Olha que privilégio, por isso que eu disse, onde você estiver, no lugar que você estiver, na cidade que você estiver, você pode não levar pessoas, mas você leva a oração com você. Você leva essa arma espiritual com você. Onde você estiver, você pode cobrir sua casa. Você pode cobrir sua família. Você pode cobrir sua vida através da oração. A oração é uma das maiores, porque o louvor é uma delas também. A oração é uma das maiores armas de guerra e que te dão a vitória. Amém? Fique de